Olá, está começando mais uma edição do Cavalo Crioulo Sem Fronteiras. E olha só o que preparamos para hoje. Nossa gente, nosso cavalo. A trajetória de Nilo Valadão, uma das figuras mais queridas da raça crioula. Análise morfológica, as características ideais da linha superior e dos aprumos. Palavra do veterinário, saiba por que é importante colocar o alongamento na rotina de treinamento do seu cavalo. Parque Gaúcho, o cavalo crioulo em um dos cenários mais visitados do Brasil. Fique com a gente, o Cavalo Crioulo Sem Fronteiras já está no ar. A cidade gaúcha de Gramado é um dos destinos mais visitados do Brasil. E o cavalo crioulo, quem diria, também faz parte deste cenário. Vamos dar uma volta até lá? Quem visita Gramado nesta época do ano encontra um mundo de cores e alegria. A cidade da Serra Gaúcha promove anualmente o maior espetáculo natalino da América Latina. As ruas decoradas e as apresentações artísticas atraem e encantam turistas de várias regiões do Brasil e do exterior. Nós somos do Paraná, nós viemos de Jaguapitã, próximo a Londrina. Nós estamos aqui numa excursão com 46 pessoas e nós tínhamos um sonho de conhecer esse lugar. Estamos aqui maravilhados com o lugar. Nós somos de Tabirito, Minas Gerais. E aí, o que estão achando de Gramado? Não, encantado, apaixonado. Primeira vez? Primeira vez em Porto Alegre. E aí, o que estão achando? Maravilhoso. Lindo, encantada com a cidade, tudo lindo. Muito As pessoas organizado. muito gentis. Tô apaixonada mesmo aqui. E o Natal aqui? Maravilhoso. Maravilhoso. Entre os pontos turísticos de Gramado, um dos mais procurados é o Parque Gaúcho. Inaugurado há 8 anos, o empreendimento resgata a formação e a evolução do nativo desta região, seus usos e costumes. A primeira atração do espaço cultural é o Memorial do Gaúcho. O acervo reúne peças originais e reproduções que mostram os ciclos econômicos do pampa, como o da erva mate e também do charque. O passeio continua e chegamos na Arena de Doma. Aqui, os cavalos crioulos são domados com a técnica charrua, criada pelos índios que habitavam o pampa gaúcho. Então essa é a primeira andadura do cavalo crioulo, chamado passo costurando, né? Porque ele caminha com a cabeça dessa forma, assim, para cima, para baixo, né? Essa andadura, então, que a gente usa para fazer os passeios e quando se trabalha na ecoterapia. Então, a primeira volta que ele fez, né? Ele fez ainda meio que cheirando no chão, com a cabeça agachada, com a orelha meio murcha, mas depois da segunda volta em diante, ele já vai entrando no ritmo do trabalho. Ele sempre espera o comando de voz, né? Ele sabe isso aqui, ó. Essa é a segunda andadura, que é chamado trote, né? Então, ele está sempre cuidando para a minha mão, para o gesto que a gente faz. Vamos, missioneiro? Vamos lá. A velocidade das andaduras, então, depende da gente conduzir o animal. Se eu quiser que ele vai andar mais rápido, a gente faz um comando para ele, dá um laçaço forte no chão, e comanda, ele troca de andaduras também. Na volta, missioneiro. Vamos, no galope, vamos. Essa terceira andadura, então, é chamada galope, né? Vamos lá. Vamos lá. Até os animais mais novos, como essa potranca, já apresentam a docilidade característica da raça crioula. Então, gosto de cavalo, a gente veio pela curiosidade, muito bacana. Cavalo, uma apresentação bacana, as crianças gostaram bastante. Bastante dócil o animal. Dócil, conseguiu deitar o animal, ele deitar em cima, sossegar um pouco, né? Valeu o passeio. Valeu sim. Da Arena de Doma para a Cidade dos Gaúchos, o espaço temático e interativo reconstitui uma vila do interior do Pampa no século XVIII. Enquanto os turistas descobrem como eram as habitações e o modo de viver da época, também podem experimentar os sabores da comida típica que atravessa gerações. E a visitação se encerra na cabanha do Parque Gaúcho, que conserva uma tradição, a de criar apenas animais crioulos, como as ovelhas
E também os cães, cimarrão uruguaio, bulldog campeiro e ovelheiro gaúcho. Quando ele deita assim, pessoal, ele deita porque ele quer carinho, tá? O gado franqueiro, originário da Península Ibérica e cada vez mais difícil de se encontrar, é outra atração do parque. Aqui, o nosso cavalo crioulo ganha destaque novamente. Na pista, o animal é apresentado na conhecida corrida de argolas, uma tradição nas atividades de lazer entre os aficionados pela raça. Os turistas também podem sentir a sensação de montar nos cavalos da cabanha, uma experiência que jamais será esquecida. E aí, Theo, já tinha andado a cavalo? Não, Nunca tinha? não, Foi a primeira vez hoje, então? foi. O que achou? Amei, Por quê? Gostou? porque foi legal. Que legal. Bom, teu pai tá aqui, né? Vocês são da onde, hein? De Belém do Pará. E aí, o que acharam do passeio aqui? Muito bacana, diferente, né? Que lá por perto o que mais tem é búfalo, assim. Aí, primeira vez que ele veio andar, gostou muito. Para estes visitantes do Paraná, a visita ao Parque Gaúcho traz recordações familiares. O pai é gaúcho, faz músicas gaúcho e tal, então eu ouvi muito falar assim sobre o cavalo crioulo, sobre, que nem, por exemplo, o chapéu de pança de burro, hoje eu vi ali, não conhecia assim pessoalmente, mas hoje eu vi, e coisas que eu ouvia muito através das músicas gaúchas, música campeira, música, né, então as nativas assim. Além dos turistas, o parque recebe diariamente a visitação de estudantes e professores, um momento de aprendizado e reafirmação da cultura, muitas vezes vivida pelos próprios alunos. E os alunos estão assim entusiasmados com tudo que eles estão vendo, que acaba sendo além do que eles aprendem no cotidiano, em escola, muitos também têm as vivências da realidade deles, né? Conhecia o crioulo já ou não? Conhecia. Eu, no entanto, tenho uma égua crioula. Ah, é? Aham. Então já gostava já do crioulo já? Já gostava, já conhecia um pouco. E aqui agora com a história contada, inclusive, né? Sim, com a história e também partes que eu não sabia, eu acabei descobrindo aqui com todo esse acervo. Bom, depois deste passeio incrível aqui pelo Parque Gaúcho de Gramado, chegou a hora de a gente conhecer o idealizador de tudo isso aqui. Marcos, muito obrigado por nos receber aqui, parabéns por todo esse teu projeto aqui. Vem cá, como é que um médico, cirurgião e paranaense veio parar aqui em Gramado, no Rio Grande do Sul, e teve essa ideia toda aqui, hein? A ideia iniciou, né? Meu pai nós tínhamos hospital e morávamos no interior do Paraná, toda a minha família é paranaense, mas o nosso contato era muito próximo, nós tínhamos fazenda, então toda a peonada, todos os peões de estância que trabalhavam conosco, quase que na sua totalidade, eram pessoas do interior do Rio Grande do Sul. E as raças crioulas todas aqui, não só o cavalo crioulo, mas as demais, o ovino, os cães, o gado. Por que da escolha das raças crioulas? As raças crioulas foram fundamentais, né, para a evolução, né, e a consolidação do gaúcho originário. Então, tanto a questão de alimentação... E quando fala gaúcho, é o gaúcho platino todo aqui, né? Toda a região do Pampa, né? Porque o gaúcho jamais foi restrito a uma delimitação por fronteiras, né? Exato. Era uma região toda a região do Pampa. E esses animais, obviamente, acompanharam, né? Servindo como transporte, como alimentação, como vestimenta mesmo, a própria pele, né? Das ovelhas, as próprias vestimentas, as botas primitivas, eram as botas garrão de potro, né? Tem toda a relação com os animais crioulos da época, né? Bom, e o cavalo crioulo em destaque aqui, mais uma vez, né? E você tem uma predileção, né? Pelos manchados, não é? Os manchados são importantíssimos no contexto histórico do gaúcho originário, né? Porque esses animais, eles não eram aceitos pelas colunas militares para não quebrar a uniformidade. Então, esses animais acabavam sobrando para os gaúchos originários e para os índios. E eles tinham uma conotação totalmente religiosa desses animais. Eles entendiam que quanto mais manchado fosse esse animal, quanto a pelagem mais exótica, né, mais abençoado por Deus eram esses animais. Teu sonho de quase uma década atrás se realizou com o Parque Gaúcho aqui? É uma realização contínua, né? Porque sempre a gente está buscando coisas novas, sempre vem informações novas, né? É uma história que causa muito orgulho, mas
por incrível que pareça, é muito pouco conhecida mesmo na sua essência pela nossa gente, né? Pelos nossos tradicionalistas, pelas pessoas que curtem a cultura gaúcha. Então sempre a gente está desenvolvendo e eu acho que o sonho nunca vai acabar, né? Vamos para um rápido intervalo e em seguida tem dicas de alongamento para cavalos atletas. Até já! Estamos de volta e hoje temos análise morfológica em dose dupla. Começamos falando da linha superior do cavalo crioulo. Conosco mais uma vez, Rodrigo Pi, médico veterinário, jurado, criador, técnico da ABCC. Hoje é dia de falarmos sobre cernelha e dorso, Rodrigo. É isso aí, Sandro. A região da cernelha e o dorso acabam sendo parte fundamental da linha superior do cavalo, seja qualquer cavalo que seja submetido ao trabalho. A cernelha, ou cruz, né, como a gente chama, é essa região aqui, e o dorso um pouquinho atrás, é a transição da cernelha para o lombo. O que se quer em termos de características raciais da cernelha do cavalo crioulo? Que ela seja identificada, que seja visível essa cernelha, que a gente identifique a região da cernelha. Levemente ondulada? Exatamente. Essa leve saliência que tem aqui seria a cernelha do local da cernelha do lombo. Ou as cruzes também. Ou as cruzes também. Perfeito. E muito forrada com musculatura. Tá? Então, dá para ver bem aqui. Exatamente, exatamente. Essa largura aqui, esse forro muscular que tem aqui é super importante para que sustente o trabalho posteriormente. É importante também dizer que, em termos de o que a gente tem de defeitos em termos de cruzes, a cruz excessivamente destacada, que é aquela muito alta aqui, onde perde qualidade de relevo muscular e acaba machucando com o tempo o trabalho, a encilha, a sela pega aqui e machuca essa cruz muito destacada e aí encurta a vida útil do cavalo atleta. Em contrapartida a isso, nós temos aquela cruz que não define, que ela passa a ser reta aqui, às vezes até um pouquinho baixo. E aí o que acontece? Esse cavalo, o centro de gravidade do cavalo fica atrás das cruzes. O animal que não define as cruzes, que tem a frente um pouquinho baixa, ele acaba deslocando esse centro de gravidade para frente, e aí um animal que tem extrema dificuldade de flutuar o anterior para trabalhar apoiado nos posteriores e vai ter dificuldade de movimento lateral principalmente. Então, em termos de cruzes, tem que salientar as cruzes, tem que marcar, mas de forma discreta, com transição suave para o dorso e com bom relevo muscular em toda ela. E é daqui até o chão que se faz também a medição, né? Exatamente. O apoio do hipômetro, que é o instrumento que a gente usa para a régua, que a gente usa para medir a alçada ou a altura do nosso cavalo crioulo, ele é apoiado sobre a quinta vértebra torácica, que a gente costuma apoiar aqui, tem uma leve depressão aqui e um pouquinho atrás dessa depressão, ela anatomicamente está a quinta vértebra torácica, que é onde a gente apoia o hipômetro, que é o ponto mais alto das cruzes para a gente medir a altura do cavalo. Perfeito. Muito obrigado, Rodrigo Pia, mais uma vez em nossa participação aqui no quadro sobre a morfologia. E no próximo quadro, quando voltarmos, vamos para a nossa última parte, aqui para baixo. Nós vamos falar sobre os aprumos, mais uma vez, é claro, com aula de Rodrigo Pia. E agora vamos para o quadro Palavra do Veterinário, que hoje apresenta dicas de alongamento para o seu cavalo. Olha só. Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco sobre fisioterapia equina, mais especificamente sobre alongamento e aquecimento. Quando a gente pensa em alongamento, a gente sempre está pensando no pré e pós-competição ou pré e pós-exercício. A gente sabe que o alongamento é de suma importância para a flexibilidade músculo-tendínea e para aumentar ou manter a amplitude de movimento. Muito mais importante do que fazer o alongamento pré ou pós-exercício é tornar isso uma rotina no preparo dos cavalos atletas. E o que seria essa rotina? Seria introduzir no dia a dia do cavalo atleta esses alongamentos. Se preconiza que aqueça esse animal antes de fazer o alongamento e faça alongamentos de forma gradual, começando com 5 segundos, 10 segundos até 30 segundos. Então a gente preconiza que o movimento seja feito de 2 a 3 vezes por porção muscular e a gente vai aumentando a carga gradativamente. Se preconiza que se você quer manter a amplitude de movimento do seu cavalo, você deve fazer pelo menos uma vez por semana o alongamento. Sempre lembrando, distante do treinamento do animal. Se você quiser ganhar amplitude de movimento com seu animal, você deve fazer de 3 a 5 vezes por semana. Mantendo essa rotina, a eficiência muscular do seu cavalo vai ser muito melhor.
Então eu separei alguns movimentos de alongamento para mostrar para vocês e também algumas curiosidades e dicas. Com esse alongamento a gente acaba trabalhando a musculatura contralateral da cervical e isso acaba ajudando na movimentação e na mudança de direção na competição. Segundo movimento, a gente faz um outro alongamento na parte de baixo. Depois do alongamento cervical, a gente acaba fazendo o alongamento dos anteriores. Esse movimento, a gente acaba alongando a parte de deltoide, tríceps e flexores. Sempre lembrando que o cavalo que faz o alongamento, a gente não deve forçar e não deve ter pressa com ele. Ele vai dizer o tempo. Primeiramente uns 10 segundos e assim a gente vai aumentando. A gente pode também alongar a musculatura peitoral, que muitas vezes a gente não se atenta. Musculatura essa extremamente importante para a estabilização da parte da frente do cavalo e no movimento de direção dele. Alongamento também de extensores, sempre gradual. E largando de forma suave. Depois nós temos o alongamento de posterior. A gente pode fazer primeiro um alongamento dos isquiotibiais, né? Que seria a parte de trás do membro pélvico. O casco em direção ao boleto. E fazendo isso de forma gradual, no tempo do cavalo. Se ele puxar, a gente vai devagar, de forma suave. E ele alonga. Ele vai alongando. A gente dá só um suporte. E aí a gente parte para o alongamento de anterior de coxa. Fazendo uma posição basicamente do ferrador. A gente vai pegar o membro posterior e dar uma esticada levemente, sempre cuidando. Se ele puxar, a gente vai, que nem no outro movimento, de forma suave, e esticando esse membro. Esse é o método mais seguro que qualquer pessoa pode fazer. Esse outro movimento, a gente pode pedir o auxílio para alcançar a pata contralateral e a gente faz esse movimento enfatizando o alongamento tanto de bíceps femoral, glúteo, iliopesoas, músculos muito importantes na movimentação e muito importante no engajamento desse posterior. Sendo assim, tanto no treinamento quanto na competição, o animal vai poder demonstrar todo o seu desempenho atlético, muito pelo aumento da amplitude de movimento e também uma maior flexibilidade muscular. Um animal bem equilibrado terá menor risco de lesão e vai estar em harmonia nos conjuntos musculares. E para encerrar a série Análise Morfológica com o técnico Rodrigo Pi, agora nós vamos falar de um quesito tão importante na raça, os aprumos. Os aprumos são de fundamental importância, né, Rodrigo? Exatamente, Sandro. Aprumo é básico. Lembra que lá no início eu falei dos pontos de sustentação da análise morfológica, que eram selo racial, linha superior, aprumos, angulações e o equilíbrio. O aprumo está presente em todos os movimentos do nosso cavalo. E nós, no fundo, queremos um cavalo para se mover. Ninguém quer um cavalo para estar numa estante parado, estático. Então, o aprumo está diretamente relacionado aos movimentos. Um animal bem aprumado, correto, bem alinhado, tenderá a ter bons movimentos, tenderá a ter uma vida útil, uma longevidade muito maior, enquanto o cavalo de sela, cavalo de arreio, cavalo de trabalho. Movimentos progressivos e movimentos laterais também. Exatamente. Então, a gente avalia aprumos anteriores e posteriores, vista frontal, vista lateral e vista posterior, quando nós vamos olhar os posteriores. O que se quer, então, em termos de aprumos anteriores? Que a mesma distância que esses membros partem da base do peito ao solo, eles têm que tocar o chão. Quaisquer desvios para fora ou para dentro tem que ser penalizado. Seja desvio de joelho, de boleto ou de casco. Então, se nós, didaticamente, se nós traçarmos uma linha imaginária aqui da articulação do ombro do cavalo ao solo,
Um cavalo bem aprumado, essa linha tem que dividir todo o membro no meio e dividir o casco no meio. Que aí nós teremos 50% do membro para cada lado. Quaisquer desvios... Simetricamente. Exatamente. Sempre se considera que quanto mais alto o desvio, mais grave é. Ou seja, um desvio de joelho é mais grave que um desvio de boleto, e um desvio de boleto é mais grave que um desvio de casco. E essa forma como o cavalo está parado, esses desvios ou essas correções tem que se evidenciar quando ele caminha. Isso tem que ficar bastante evidente quando ele caminha. Se ele é bem alinhado parado, ele tem que ser bem alinhado caminhando. Perfeito. E nos aprumos posteriores, a mesma coisa. A mesma correção, a mesma distância que os dois membros partem dos dois quartos, eles têm que tocar o solo. Desvios para dentro ou para fora têm que ser considerados e penalizados. Sejam desvios de jarrete, de boleto ou de casco, assim como nos membros anteriores. E caminhando, novamente é importante ressaltar a importância do movimento, caminhando ele tem que demonstrar essa mesma correção de alinhamento em todos os seus membros. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado pelas verdadeiras aulas durante todo esse período aí falando sobre morfologia. Não, eu que agradeço, é sempre um prazer poder estar ajudando esse programa que tem uma visibilidade enorme dentro do nosso país. E agradecemos e nossas portas estão sempre abertas para vocês. Obrigado. Rodrigo Pi, falando então sobre a morfologia da raça crioula durante todos esses meses. Vamos para mais um intervalinho e voltamos em seguida. Não saia daí. Ele é uma das figuras mais queridas da raça crioula, conhecido por ensinar crianças e adultos a competir nas pistas. Estamos falando, é claro, do seu Nilo Valadão. O trabalho que ele realiza já foi destaque aqui no programa. E hoje você vai conhecer a história dele no quadro Nossa Gente, Nosso Cavalo. Não me vejo assim levantar de manhã e não ir no galpão botar ração para meus cavalos, botar comida para meus cavalos ali, né? Se eu não fizer isso, tá me faltando alguma coisa durante o dia, né? Essa história começou lá em Canguçu, aos 3 anos de idade eu comecei, 3 para 4 anos, assim, eu tenho gravado claramente, assim, quando eu tive o primeiro contato com o Gateado Velho, que era o meu cavalo de estimação, né? Quando conseguia dominar ele e sair andando e vi que a minha mãe estava apavorada, né? Porque me soltaram dentro de uma mangueira para mim conseguir andar ali, eu consegui fazer esse cavalo trotar e depois disso aí eu não consegui mais fazer outra coisa a não ser pensar em montar a cavalo. Eu ia para o colégio a cavalo, eu voltava de a cavalo. Então assim, eu até hoje, assim, se eu cruzar, eu enxerguei um cavalo, ele pode estar preso numa charrete, coisa assim. Eu tenho que olhar para aquele cavalo que eu enxergo ali. Eu digo, se esse cavalo estivesse dentro de uma pista, ele poderia nos dar alguma coisa, né? Então, eu me criei assim, nessa doença por cavalo. Eu nunca, assim, eu não lembro de passar, sei lá, uma semana sem montar cavalo dos meus 3 anos em diante para cá. E aí comecei a acompanhar meu pai no campo, lidando com gado, camperiano e sempre procurando ajeitar algum cavalo. Aí lá pelos 8 ou 9 anos sempre tinha alguma égua com cria na volta das casas, uma égua de puxar a carroça, de puxar água, coisa assim, né? Que não tinha luz onde a gente morava. E eu já pegava aqueles putranquinhos e eu saía fazendo o costado já com eles, né? E aí começou a entrar as domas, aí eu peguei a domar, talvez assim, peguei a engatinhar no caminho da doma, com 11 anos por aí eu comecei a pegar, o meu pai começou a deixar eu pegar uns potrancos, né, com uns potranquitos de 1 ano e meio, coisa assim que eu conseguia dominar, e eu peguei a montar nesses potrancos e fazer alguma coisa, né. E o meu pai sempre me ajudou muito nisso aí, ele sempre foi meu companheiro, meu braço direito, né, ele sempre foi um amigão, assim, de a cavalo. Não era um cara que me incentivasse a ser um domador, porque naquela época ele nem imaginava onde eu iria chegar através do cavalo, mas naquela época a doma era muito bruta, era uma doma, laçava, enforcava e encilhava, quebrava do queixo e soltava pro campo, e a gente montava e botava os cachorros de atrás, era bruta mesmo, né? Mas eu achava que assim, não precisava daquilo tudo para domar cavalo, né?
porque eu era um apaixonado por um cavalo. Eu não queria eles, lidando eles naquela brutalidade gineteando. Apesar de gostar do gauchismo, gostar de um rodeio, de uma gineteada, sempre gostei. Mas para domar eu achava que não precisava daquilo ali, porque eu queria um amigo. Quando eu fui me criando mais, dos 15, 16, aí 17, eu peguei a domar mais um número expressivo de cavalos, assim, comecei a pegar mais bicho e coisa e domar direto para a estância, né? E quando eu saí das estâncias lá, o pessoal se juntou, meus amigos me deram umas tesouras e tal, né, que eu resolvia esquilar em Passo das Pedras, conheci um pessoal ali, né, e aí consegui uns potros para domar e ao mesmo tempo esquilar, né. E foi aonde eu acabei conhecendo a Kátia, né? Desse dia em diante ali começou a se escrever uma nova história do Nilo Valadão. E esse namoro foi ficando sério, né? E dali começou a Kátia e o Nilo Valadão, né? Ajeita a doma daqui e dali. Aí vem a história que entrou o cavalo crioulo na nossa vida, né? Que para mim foi uma surpresa, que eu estava lidando só com os cavalos de distância, né? Eu só domava cavalo de fazenda e tal, né? Aí o primeiro contato com o cavalo crioulo, né? Uma égua marcada, resenhada, muito linda. Embuia da baronesa. Conseguia domar essa égua, ficou bem boa, bem domada. Para mim era uma responsabilidade muito grande, assim, porque eu não tinha conhecimento como é que era domar cavalo para preparar para morfologia e coisa e tal, né? E aí pegou esse trabalho direcionado para isso aí. De Pelotas tinha todo o circuito, saía Pelotas, Rio Grande, Canguçu, Bagé. E aí começou a ligação. E nesse momento também saía os rodeios no Capão Leão, no CTG, e tinha as provas de 21 dias. E nessas provas de 21 dias, eles começaram a me inscrever com os potros da cabanha, né? E é interessante, assim, que eu peguei as primeiras potras dele e saiu uma meio caborteira e tal, né? Não tava conseguindo dominar ela. E a potra, sei lá, com a viagem até lá, ela acabou se acomodando, se amansando mais. E essa potra eu acabei ficando no primeiro rodeio que eu fui de prova de 21 dias, fiquei em terceiro. E dali então eu comecei a notar assim, ó, que todos os cavalos, como eu já pensava antes, mereciam uma chance. Que eu que tinha que me moldar a eles e começar a entender mais eles, que eles iam me dar o retorno, porque ela me colocou lá no pódio lá daquela prova de 21 dias, né? Depois de um tempo, a Kátia formada e tal, né? Nem tinha formado ainda, veio a grande surpresa, né, que eu seria pai, né, para nossa maior surpresa, que veio a notícia que seria gêmeos. Nos causou um impacto forte, né, que como seria, né, 2 meninos, e a nossa situação, vivendo de doma, esquila e trabalhando em alguma instância, né, seria complicado, né, mas como eu sempre digo, né, se resolvia na parte das domas, eu falei para a Kátia, digo, não te preocupa que eu pego mais umas domas e a gente dá conta de criar essas crianças que a gente não sabia ainda que seriam 2 guris, né? E assim em outros momentos. A nossa história toda se volta em doma. Foi a nossa primeira casa que a gente comprou, tive que vender mais uns bichinhos que eu tinha adquirido e pegar mais um lote potro para domar. E foi aonde também que hoje a gente tem o nosso centro de treinamento, que a gente foi adquirindo através das domas, mais alguma coisa, e trabalhando bastante assim. A gente foi chegar a esteio através das domas também, né? A gente acabou credenciando 2 bichos com o Rian para esteio. E aí o que a gente pensou? Tá tudo bem, a gente vai correr com os 2 guris em esteio, né? Para nossa surpresa, foi muito difícil, né? Chegamos lá, não podia trocar de ginete, o que credenciou tinha que correr, e o Natan estava preparado para correr a égua. E para minha surpresa, o Natan foi um valente mais uma vez, e em pista ele disse, não pai, se eu posso ajudar ele, não tem problema. Eu faço um costado para ele e ajudo ele. Eram uns gurizotes, né? E acabou nos trazendo a prata para casa, já na primeira ida a esteio, né? E a gente seguiu trabalhando, né? E nisso, um certo dia, quando a gente, para nossa felicidade, o Abel nos procurou para treinar o Abelzinho, né? E daí, então, isso aí abriu um leque muito grande. Meu trabalho com eles é
é fazer eles acreditar o quanto eles podem dentro de pista, né? Eu procuro passar essa segurança, porque o show quem vai dar é eles, né? E esse é o trabalho que vem dando certo, né? Então eu passo muita confiança tanto para essa turma juvenil que vem brigando e os proprietários que eu lido hoje, né? Eu olho para trás assim, ó, e vejo assim o que o meu pai me dizia lá, né? Que com educação e respeito não tem limites para a gente conquistar o nosso espaço, né? E foi o que eu procurei passar para os meus filhos, o ensinamento de trabalhar com o cavalo, a educação e o respeito. Eu vejo que foi isso que nos trouxe a chegar hoje, esses profissionais que estão se formando aí, que eles vêm participando, vêm crescendo, e se Deus quiser, muito próximo aí a gente vai ver eles levantando o freio de ouro, que é o nosso sonho, já levantaram aí no juvenil, infantil, e é uma emoção muito especial para mim de ver eles brigando aí passo a passo, aí dando show na Mangueira, como aconteceu em provas aí. Eu sou um pai muito feliz e orgulhoso de ter uns filhos que gostam de cavalo e doma, né? Só digo para os guris assim, ó, vocês tenham tranquilidade e acredite e respeite os cavalos de vocês, que vocês não sabem aonde vocês vão chegar, porque eles nos levam a lugares que eu não imaginava ter chegado assim, e eles já nos trouxeram, né? Então, assim, ó, confiar neles que a nossa história com certeza vai muito longe aí, através do cavalo crioulo aí. Essa temporada do Cavalo Crioulo Sem Fronteiras vai chegando ao fim. Foi muito bom ter a companhia de vocês durante todos os sábados deste ano, mas não acabou ainda não. Nós separamos as melhores matérias de 2019 para serem exibidas em 3 programas de retrospectiva. E você é nosso convidado especial a se encantar e se emocionar novamente conosco. Até lá!